Todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de ficar sentado quieto e sozinho numa sala. Blaise Pascal. Você já percebeu que hoje em dia, sempre que as pessoas ficam ociosas, mesmo que por apenas alguns segundos, elas instantaneamente pegam seus telefones? É como se eles não pudessem se conter. Em termos de funcionalidade, o smartphone é um desenvolvimento maravilhoso. Criou uma economia totalmente nova e também mudou o jogo nos países em desenvolvimento. Basicamente, temos o mundo inteiro em nossos bolsos. Informações infinitas, notícias, conectividade instantânea com bilhões de pessoas e entretenimento ilimitado. Eu diria que é um objeto tão atraente e irresistível que se Gollum visitasse nosso mundo, provavelmente trocaria aquele anel por um iPhone. No entanto, o smartphone também se tornou o ladrão mais eficaz de um modo de ser que a maioria de nós evita. Estou falando de tédio e o humano de hoje, os homo smartphoneicas, não aguenta mais. O tédio geralmente tem uma má reputação. É doloroso. É algo do qual queremos nos livrar o mais rápido possível. Portanto, sempre que o homo smartphoneicas de hoje sentir o menor tédio, ele colocará a mão no bolso, pegará o aparelho e começará a verificar seu e-mail pela 24ª vez naquele dia. É assim que ele lida. O tédio tornou-se nada mais do que um sinal de ociosidade. Um estado improdutivo e desinteressante que precisa ser eliminado rapidamente pela atividade. O que é uma pena. Porque se tivéssemos paciência para aceitar o tédio, para deixá-la entrar pela primeira vez e ver o que ela tem a dizer, poderíamos descobrir que ela é, na verdade, uma companheira muito sábia. Vários filósofos discutiram o significado do tédio, o que significa estar entediado e como lidamos com isso. Este vídeo explora por que precisamos ficar entediados. Meu nome é Stefan. Esta não é uma voz de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa real. Assine meu boletim informativo se quiser se manter atualizado sobre todo o meu conteúdo e considere apoiar meu trabalho no Patreon. Obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo. Você provavelmente está familiarizado com essa sensação incômoda entre a ociosidade e a atividade. Você não está fazendo nada, mas não está em repouso. Você não está ativo, mas sente que precisa estar. Quando criança, você pode ter se sentido entediado quando nenhum de seus brinquedos parecia mais divertido, mas não havia alternativas satisfatórias por perto. E como adulto, o tédio pode surgir quando você navega pela Netflix, mas nenhum dos títulos realmente evoca essa centelha de interesse. Quando entediado, algo parece errado. É uma forma de inatividade que não deveria existir, como se houvesse algo problemático nisso. A inatividade parece intolerável, até dolorosa, e por isso procuramos desesperadamente distração. Agora, o que é esse tédio? De onde isso vem? O filósofo pessimista alemão Arthur Schopenhauer estava particularmente preocupado com o tédio. Para Schopenhauer, tudo, desde simples rochas até formas de vida complexas, é impulsionado por uma força irracional que ele chamou de vontade de viver. Por causa da vontade, todos nós temos essas necessidades. Procriamos, perseguimos o prazer e tentamos alcançar e ganhar status e prestígio. Essa maldição, por assim dizer, nos mantém na roda do hamster. Mas a necessidade é apenas um lado da moeda. Do outro lado da necessidade, Schopenhauer postula o tédio. O tédio surge quando as necessidades das pessoas são satisfeitas. A inquietação de realizar os próprios desejos pode ter desaparecido, mas então a agonia de não buscar nada, de não satisfazer uma necessidade, nos empurra de volta à atividade. Ele até sugere que tememos o tédio porque ele nos confronta com o vazio da vida. Schopenhauer compara aqueles que buscam prazer após prazer para escapar do tédio, aos mendigos, e os descreve da seguinte forma: a multidão de miseráveis, cujo único objetivo na vida é encher as bolsas, mas nunca colocar nada na cabeça, oferece um exemplo singular de tempestade de tédio. A sua riqueza torna-se um castigo ao entregá-los à miséria, ao não terem nada para fazer. Pois, para escapar dela, eles correrão em todas as direções, viajando aqui, ali e por toda parte. Fim da citação. O tédio nunca nos deixa em paz, acessou ordenando Schopenhauer, e nos observa como uma ave de rapina, atacando sempre que nos asseguramos de uma necessidade. Tal como Schopenhauer, o filósofo Byung-Chul Han vê o tédio como a sombra dos nossos desejos. No entanto, embora admita que o tédio profundo é uma experiência desagradável, ele também o considera um sintoma. Um sinal de que estamos muito ativos e incapazes de ficar parados, não fazer nada, contemplar ou relaxar verdadeiramente. Byung-Chul Han é um crítico cultural, e o seu trabalho mostra uma profunda preocupação sobre o rumo que a sociedade neoliberal de hoje está a tomar. Em seu livro The Burnout Society, ele descreve um mundo de hiperatividade,
pessoas voltadas para a realização, inquietação geral e a inevitável exaustão e esgotamento que acompanham isso. Num mundo viciado em atividade, em que as pessoas estão constantemente cansadas e sem nervosismo, será que o tédio pode ser a cura? Byung-Chul Han chama a sociedade de hoje de uma sociedade de conquistas, em oposição à sociedade disciplinar que a precedeu, que nos transformou em sujeitos de conquistas extremamente ativos, excessivamente ambiciosos e automotivados. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa, estamos sempre perseguindo objetivos, não podemos ficar parados, estamos vivendo uma vida ativa, uma vida de atividade excessiva. Fazer tornou-se nossa configuração padrão, enquanto ser tornou-se um tanto irrelevante e inútil. Apenas ser implica não fazer nada, não se esforçar por nada, e é praticamente o mesmo que perder tempo. Afinal, não podemos usar esse tempo para algo útil? E por que não fazer várias coisas ao mesmo tempo? A tecnologia mudou profundamente a forma como tratamos o tempo. Simplesmente sentar para refletir sobre o dia ou ler um livro costumava ser padrão, mas hoje assistimos compulsivamente a séries de televisão, muitas vezes enquanto navegamos em nossos telefones. Meu avô costumava caminhar 2 horas para ir ao trabalho, de uma aldeia a outra. Hoje corremos para trens e ônibus, enquanto ouvimos podcasts e verificamos nossos feeds de mídia social. Ou dirigimos em estradas de alta velocidade, ouvindo rádio, buzinando e xingando sempre que o trânsito fica mais lento. É tudo uma questão de velocidade, eficiência, melhoria e quantidade em vez de qualidade. Afinal de contas, continuamos em dívida com o que Han chama de imperativo de alcançar e eu acrescentaria a isso de imperativo de experimentar. Portanto, a nossa relação com o tempo mudou e é quase como se o ritmo natural do mundo se tivesse tornado intolerável para nós. Só andar sem música nem podcasts, só sentar numa cadeira, só ver as nuvens passarem da varanda, o simples ato de estar no momento, de nos estabelecermos no tempo, já se tornou doloroso. O tédio se instala em segundos. Han descreve o tédio profundo como o outro lado da atividade excessiva. É o ativismo compulsivo, ou vida activa, que mantém tudo funcionando. O Homo smartphonicus tem muito pouca tolerância ao tédio, pois está tão habituado à quantidade sem precedentes de estímulos disponíveis hoje. De acordo com Han, a nossa inquietação hiperativa e a agitação de hoje tem um preço. Perdemos nossa capacidade de relaxar. Não podemos mais chegar a tempo. Sempre precisamos usar o tempo para sermos ativos e realizarmos. Se o sono representa o ponto alto do relaxamento corporal, o tédio é o pico do relaxamento mental, escreveu Han. E então, é claro, nos esgotamos. É claro que ficamos deprimidos e lidamos com doenças relacionadas ao estresse. Mas esse não é o único problema, segundo Han. A nossa inquietação geral também nos impede de pensar profundamente, de ser verdadeiramente criativos, de alcançar algo novo e diferente. Aquilo que é tão único no ser humano, a capacidade de inventar e criar, o surgimento do gênio, vem do ventre da ociosidade. Eu cito: a cultura pressupõe um ambiente no qual a atenção profunda é possível. Cada vez mais, essa reflexão imersiva está sendo substituída por uma forma de atenção totalmente diferente. A hiperatenção, uma mudança precipitada de foco entre diferentes tarefas, fontes de informação e processos, caracteriza este modo disperso de consciência. Como também tem baixa tolerância ao tédio, não admite a profunda ociosidade que beneficia se adapta ao processo criativo. Fim da citação. Então, como lidar com essa hiperatividade pela qual o ser humano sufoca entre seus próprios atos, como Han coloca eloquentemente? A resposta pode estar exatamente naquilo de que estamos sempre tentando escapar: tédio. O tédio geralmente não é uma experiência agradável. Do ponto de vista budista, é sofrimento. Quando entediados, sentimos descontentamento com o momento. Ansiamos por algo para fazer, que nos estimule, que nos distraia. E se não conseguirmos o que desejamos, sentiremos a dor do tédio. É o que faz uma criança reclamar: mãe, estou entediado. Isso nos faz pegar nossos telefones para ver algo interessante ou jogar um videogame. Para escapar da inquietação do tédio, nos distraímos. Porém, ao evitar o tédio, evitamos experimentar o que realmente procuramos. Nossa libertação da sensação incômoda que nos diz que precisamos estar ocupados e entretidos. Além do tédio, o verdadeiro relaxamento está escondido. Poderíamos ver o tédio como um monstro intrusivo aparecendo à nossa porta, nos dizendo que precisamos fazer alguma coisa ou ela não vai embora. Cada vez que terminamos, ele retorna. E assim cedemos novamente às suas exigências e o ciclo se repete. Mas se deixarmos o monstro do tédio entrar e apenas deixá-lo gritar e bater os pés, ele encolherá e poderá até ficar bonito. Quando olhamos para o vício,
Quanto mais viciados somos em uma substância, digamos, álcool ou comida, mais inquietos nos sentimos quando não a temos. Da mesma forma, nos sentimos profundamente entediados porque somos viciados em atividades. E então precisamos largar o hábito. Assim como um alcoólico tem de enfrentar os desejos da sobriedade para se livrar da necessidade de beber, o ser humano inquieto de hoje tem de passar pelo tédio para encontrar a calma sem atividade constante. Segundo An, podemos restaurar o equilíbrio colocando a vida ativa, a vida do fazer, em harmonia com a vida contemplativa, a vida da reflexão. Precisamos de momentos genuínos de inatividade para nos libertarmos da compulsão de estar sempre ligados. Mas o caminho para essa quietude passa inevitavelmente pelo tédio. Agora, como podemos fazer isso? Libertar-nos da atividade excessiva e abraçar a inatividade exige uma mudança de paradigma. A nossa sociedade diz-nos que devemos estar sempre ativos, realizadores e produtivos, e descansamos apenas para recuperar energia para voltarmos a ser ativos. O descanso está subjugado à atividade e não o contrário. Mas e se invertermos o script? E se fizermos da inatividade ou de sermos a prioridade? E se em vez de existirmos para a atividade, estivermos ativos para existir? Basta dar uma olhada nos monges budistas. Durante o dia, eles estão ativos. Eles fazem tarefas, saem para esmolar e comem. Mas a sua prática espiritual, que consiste principalmente em meditação e períodos de reflexão sobre a sabedoria do Buda, é a essência das suas vidas. A parte ativa é principalmente sustentá-lo. Para os homo smartphoneicas, a meditação é incrivelmente enfadonha. A meditação se opõe ao seu modo de vida padrão. É basicamente uma ameaça. Mas é precisamente esse confronto com o tédio que acabará por acalmá-lo e fazer com que ele sinta menos tédio na vida. Não estou dizendo que devemos nos tornar monges budistas agora, embora isso seja bom, é claro. Mas a meditação é uma forma de trazer de volta alguma sanidade às nossas existências hiperativas. Existem mais maneiras, no entanto. Podemos começar cultivando a arte de esperar. Muitas pessoas odeiam esperar porque parece chato. Mas esses momentos entre as atividades são, na verdade, oportunidades para se reconectar com um ritmo natural de tempo. Portanto, não pegue seu telefone. Apenas observe como as coisas vêm e vão. Outro exemplo é o jejum digital ou a desintoxicação de dopamina. Estamos indo de uma fonte de dopamina para outra e isso nos deixa inquietos. E a vida sem essas fontes torna-se intolerável. Para sair desta armadilha, podemos querer reduzir ou fazer um jejum temporário da mídia digital. Você pode incorporar horários durante o dia em que desliga o telefone, faz pausas na tela e lê um livro em vez de navegar no Instagram. Depois de um período consumindo muitas notícias e vídeos online rápidos, recentemente retornei às formas mais lentas de entretenimento. Comecei a assistir novamente minha série favorita de Star Trek Deep Space Nine. Eu realmente tive que me reajustar ao ritmo mais lento, mas é muito mais relaxante e até um pouco contemplativo, dada a profundidade filosófica do programa, do que a farra interminável de clipes curtos. Viver lentamente é outra forma de nos libertarmos de uma sociedade movida por sprint, prazos, multitarefas e pelo esforço constante para alcançar resultados. É a arte de desacelerar. An fala sobre permanecer por um momento, permitir que o tempo recupere sua profundidade, em vez de buscar constantemente algo novo. Se você estiver interessado, fiz um vídeo sobre vida lenta há um tempo atrás. Finalmente podemos trazer os rituais de volta às nossas vidas, o que não significa necessariamente cerimônias religiosas nem nada, mas simples gestos diários que trazem estrutura e ritmo ao tempo. Os rituais não são produtivos, não visam alcançar nada, mas retardam a vida de forma estruturada. Deixam uma fase chegar ao fim e marcam o início de outra, e também podem nos conectar a outras. Exemplos de tais rituais são uma caminhada matinal, uma xícara de chá às 2 da tarde ou assistir a um programa específico todas as semanas no mesmo horário, como costumávamos fazer no passado. Atualmente estou lendo o livro de An sobre rituais e adoraria explorá-lo em um vídeo em um futuro próximo, pois é bastante profundo até agora. É claro que mudar para modos de vida mais lentos evocará momentos de tédio, e se isso acontecer, você saberá que está indo na direção certa. Obrigado por assistir.